Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Esta semana estamos a analisar os desafios para Portugal neste ano que ainda agora começou. Trigo da Rosa, vou pegar aqui nas previsões da Troika no final de 2012, que são PIB 3%, desemprego 13,7%, inflação 3,3%, déficit orçamental 4,5% e dívida pública 116,3%. A minha pergunta é, que já fiz aqui esta semana, se acha que a Troika vai acertar nestas previsões? Pois, não sei se vai acertar. Os números não são provavelmente muito bonitos, não é? Mas eu diria que este cenário, que há uns anos seria um cenário quase dantesco, hoje é o nosso cenário otimista. Se nós conseguimos cumprir isso, já é muito bom. Porque depois, no outro extremo, temos o cenário pessimista, que era aquele que falávamos há bocado, de haver aqui um colapso do euro e então a economia vir por aí abaixo. Acho que a realização deste cenário vai depender essencialmente de como se comportarem as exportações, não é? Que é um fator que está muito fora do nosso controle. Quer dizer, todas as empresas exportadoras no dia-a-dia lutam para ganhar mais cota de mercado e novos mercados, mas no final depende muito de situações macroeconómicas, como, por exemplo, o caso da Alemanha, que é um grande importador de Portugal, a própria Espanha, e aí a Espanha as notícias não são muito boas. Com a entrada do novo governo, verificou-se que o déficit público é da ordem dos 8%, portanto maior daquilo que se esperava. Portanto, de certeza que a Espanha vai passar aqui também por uma cura de austeridade e isso vai ter com certeza impacto nas nossas exportações para a Espanha. Portanto, eu diria esse cenário, Deus queira que o consigamos cumprir, é a minha perspectiva, e temos que fazer tudo para o conseguir cumprir. Não é? O que lhe parece? É um pouco isso que disse, embora a taxa de desemprego, eu estou convencido que a regra. Há quem diga que o aumento da taxa de desemprego está associada também a uma maior adaptação, uma adaptação mais rápida, embora com mais custos, por parte da economia à realidade, não é? Ou seja, as empresas adaptam-se mais depressa ao meio em questão e, portanto, libertam mais depressa o pessoal, mas também a contratação, isto é, a oferta e o crescimento da oferta de emprego depois também é mais rápido, não é? E eu acho que aí, se de facto a Europa não reagir muito bem e se as políticas aqui da austeridade forem mesmo para cumprir, isto é, que se mantenha o rumo e que haja uma certa determinação, e então se esta paz social continuar assim, eu temo que a taxa de desemprego seja maior. Pode chegar aos 15%. Porque eu acho que as empresas, para sobreviver, e ainda por cima apertadas com o fisco como estão, porque pagam taxas elevadíssimas de contribuição fiscal, eu acho que as empresas vão socorrer para baixar os seus custos, vão socorrer da taxa do emprego. E acha que podem então chegar aos 15%, como alguns avançam? Depende muito das exportações, como dizia, não é? Porque se de facto lá fora puxarem por nós as exportações subirem, cria-se aqui alguma dinâmica que pode inibir um bocadinho. O empresário fica na dúvida, bem, despedir, depois tem que treinar outra pessoa e tal, é melhor manter as coisas como estão, talvez a gente aguente este ano e tal. E eu acho que é o grande desafio aos empresários este ano é manter a sua força de trabalho, porque de facto o desemprego sob todos os pontos de vista, é uma coisa muito complicada, não é? As consequências sociais serão grandes, tendo em conta os prazos apertados da Troika e que vão implicar um ajustamento mais elas já estão a ser grandes, não é? Quando se fala de um desemprego de 13,7%, já é uma parte significativa da população que não tem possibilidade de trabalhar, e isso é a estatística oficial, porque há aqueles que já desistiram de procurar emprego que nem sequer já estão nas estatísticas, não é? Portanto, sem dúvida que as consequências sociais são importantes, não é? E são graves, não é? Mas também deixe-me dizer uma coisa, o problema do desemprego, as pessoas também têm que perceber que têm que ir à procura onde está o desemprego. Onde está o emprego? Vai-me dizer que é igual em todo o país, o que não é verdade, não é? Onde é que está o emprego? Há zonas melhores do que outras e, sobretudo, as pessoas têm que estar disponíveis. As pessoas têm que estar disponíveis. Na agricultura, por exemplo, há muito mais. Mas as pessoas têm que estar disponíveis para desempenhar funções e trabalhos e tarefas que não o faziam no passado ou que nunca pensaram em fazê-lo. E, portanto, há aqui uma adaptação ao mercado de trabalho que o desempregado tem que estar disponível para aceitar e perceber que se calhar não é em Lisboa que vai ter que viver, mas se calhar em Castelo Branco, ou em Odmira, ou em Beja, ou em Trás-os-Montes, quer dizer... Mas como é que as pessoas então mudam de cidade se, por exemplo, têm que pagar uma renda, já compraram a casa? Daí é o problema, por isso é que é o problema do imobiliário e da lei das rendas, faz todo o sentido e é fundamental. Porque se for a ver noutros países até mais ouvidos do que nós, as pessoas não estão tão desapegadas. Não, eu trabalho em Lisboa, vivo em Lisboa, os miúdos andam aqui no colégio, portanto eu não saio daqui deste meu perímetro.
Bem, e isso não acontece assim. A sociedade e o mundo não são organizados assim, não é? E, portanto, as pessoas têm que estar disponíveis a dizer assim, olha, arranjei trabalho em Faro, mas o mercado imobiliário, obviamente, tem que responder, não é? Isto não se faz do dia para a noite, mas o caminho é esse. Aí a importância da reforma da lei do arrendamento. E por isso também comprar casa está cada vez mais difícil. Sobe o IMI, sobem as taxas de juros, exatamente porque o dinheiro disponível não deve ser para a compra de cada casa, mas deve ser para as empresas, para investir. A casa arrenda-se. Toda a vida foi assim. Estava agora a dizer que as pessoas têm que aceitar fazer coisas que nunca fizeram e os empresários estão dispostos a formar essas pessoas que não têm qualificações para uma função em específico. O que é que o empresário tem a não qualificar as pessoas? Se as empresas estão disponíveis para receber essas pessoas Eu acho que as empresas cada vez estão mais disponíveis para receber pessoas que saibam daquilo que fazem. Porque quer dizer, há todo tipo de trabalhos, mas tipicamente os empresários querem gestores, querem contratar pessoas, mas que saibam exatamente fazer aquilo, não é? E, portanto, há uma formação que as empresas, depois depende da capacidade da empresa. Há empresas maiores, outras mais pequenas, não é? E o nosso tecido empresarial, a regra, são empresas pequenas, não é? E, portanto, isso vai exigir um bocadinho mais ao desempregado e aí sim, aí é que o Estado devia investir em alguma coisa para dar a formação, mas formação profissional mesmo, não é? Ser de lá com o canudo, não é? Saber mesmo fazer aquilo, o que quer que seja, não é? Ser um bom eletricista, ser um bom canalizador, ser um bom assistente do que for. O ministro Vítor Gaspar admitia recentemente que não ia haver qualquer necessidade de medidas adicionais de austeridade este ano. Eu pergunto-lhe, é mesmo assim? Ou Portugal vai necessitar de medidas adicionais ou pelo menos de receitas extraordinárias? Vamos ver, dentro do enquadramento do cenário que falávamos há bocado, eu julgo que não vão ser necessárias mais medidas, porque acredito que o ministro Vítor Gaspar, sendo uma pessoa muitíssimo competente, já fez e refez essas contas todas. É preciso ter noção, digamos, que o esforço é um esforço enorme para conseguirmos atingir estes objetivos, neste caso, de um déficit na ordem dos 4,5%. Há que retirar da economia em 2012 na ordem de 6 mil milhões de euros, ou seja, aumentar os impostos e reduzir os custos para, no final, baixarmos 6 mil milhões de euros de despesa, ou de despesa que vai causar déficit. E isso é um esforço enorme. Agora, acredito que isso é possível. Mais uma vez, vai depender se o contexto global da procura mundial nos ajudar. Porque se não nos ajudar e as exportações diminuírem e houver, digamos, uma quebra de economia em termos de produto e as empresas não conseguirem atingir os seus objetivos, provavelmente esse cenário não se realiza e aí serão necessárias mais medidas. Não é? Os impostos poderão subir ainda mais? Podem, olha, se continuarmos com greves como aquelas, não é? Começava a falar um bocadinho, depois eu acho que a certa altura... Estava a falar da greve dos portos nacionais agendada para a portos, próxima semana. Dos maquinistas, das greves gerais, do que for, quer dizer, as pessoas têm que perceber, quanto mais greves fizerem, pior fica o país, pior é a fatura, e que isso vai significar apenas e tão somente mais impostos. E eu tenho pena que o movimento sindical cá em Portugal não tenha crescido o suficiente e não tenha ganho maturidade para perceber seguir os exemplos que se passam na Alemanha. Quer dizer, ninguém está a falar, ninguém quer um movimento sindical que seja o ajuste dos patrões, não é? E da classe empresarial. Mas que haja o mínimo de responsabilidade, não é? Numa situação em que está o país, fazem greves de solidariedade, ou porque há maquinistas, por exemplo, que estão com processo disciplinar, e vão fazer uma greve que custa milhões ao país. É inadmissível, quer dizer, não tem qualquer espécie de... Eu sempre gosto de falar do assunto porque há uma irresponsabilidade total. E isto o que vai levar é que, a prazo, as pessoas vão radicalizar a posição, não vão perceber, e isto tende apenas a acelerar o processo de privatização ainda mais rápido e a opinião pública ficar com a sensação de que, de facto, este movimento sindical é perfeitamente retrógrado e não vale a pena falar com eles. E, portanto, eles vão ficar isolados. E ainda vai ser pior para aqueles que representam para os trabalhadores, porque ninguém percebe esta greve dos maquinistas, por exemplo. É completamente incompreensível. E tem um risco adicional, que é algumas dessas empresas são para ser privatizadas e o capital estrangeiro não vai investir em empresas onde haja esta instabilidade social. Claro. Portanto, não vão aceitar, digamos, fazer esse tipo de investimentos. Aliás, houve alguns sinais, por exemplo, no caso da privatização do Handling, houve algumas multinacionais que saíram, que eram os candidatos naturais, porque são líderes mundiais no setor, e a partir da altura afastaram-se, tinham todas as propostas completamente estudadas, tinham os dossiês preparados,
e perceberam que se calhar tinham que... Demovem as empresas. Mas é que eles fazem greve. Claro, eles estão a pôr a sua empresa numa posição de debilidade. E, portanto, numa altura em que precisamos de atrair os estrangeiros para Portugal e mostrar que é um local interessante de investimento, onde eles podem fazer investimentos rentáveis, tudo o que seja criar essa instabilidade... Porque eles querem ser funcionários do Estado e ter o pagamento das garantidas. Acontece que nós, na área privada, o desemprego que existe, os tais 13%, não é um funcionário do Estado. É tudo trabalhadores do setor privado. E eu percebo que esses maquinistas da CP e outros do género não querem fazer greve e querem mostrar que a empresa, de mover qualquer empresário privado, ou de privatizar a empresa, porque querem ser funcionários do Estado, vão protestar junto ao Ministério, em vez de com um conjunto de acionistas que eles nem sequer conhecem. Claro, querem estar no cantinho. Como é que se explica a esses trabalhadores o que é que está realmente em causa aqui? Não, eu acho que o movimento sindical parou no 25 de Abril. E, portanto, o movimento sindical não cresce. A CGTP não cresce, está ligado ao Partido Comunista Português e não há ninguém com coragem de lhes dizer isto na cara e mostrar que eles estão perfeitamente desajustados Quer dizer, hoje em dia, quem são os reacionários, isto é, quem está preso a um passado que já não volta e perfeitamente desajustado à realidade, é de facto a esquerda. Não percebe. E não percebe que o mundo mudou e não percebe que um jovem português hoje licenciado sai daqui e vai trabalhar para o Uganda, e para o Brasil, e para Angola, e para Nova Iorque. E não percebe que o copo de água que nós estamos aqui a utilizar pode ser fabricado na China e que na China também há pobres que querem exportar. E, portanto, que o mundo é globalizado. E, portanto, insistem numa visão do mundo de classe trabalhadora e de luta de classe, etc., que já não existe e que já ninguém aguenta. Nomeadamente a CP tem uma dívida astronómica. Tem que haver uma visão mais estratégica das coisas, como é o caso, por exemplo, eu acho que a Alemanha é um bom exemplo, em que os trabalhadores e os empresários conseguem sentar à volta da mesa, fazer um plano estratégico para a empresa onde todos participam e os trabalhadores percebem também, digamos, qual é o objetivo que estão a ser solicitados. E isso depois faz com que essas empresas são as mais competitivas no mundo, porque há uma visão de conjunto, os trabalhadores aceitam fazer um determinado tipo de sacrifícios com realismo para que a empresa sobreviva, e depois traduz-se em resultados concretos. A Auto Europa, que é uma empresa em Portugal, mas com a lógica e a filosofia alemã, é um excelente exemplo disso. Quer dizer, se tivesse extremado as situações laborais na Auto Europa, a Auto Europa teria sido extinta e hoje é uma empresa florescente e com perspectivas de continuar a crescer. Portanto, essa mudança também cultural, digamos, de concertação social e de visão estratégica partilhada tem que ser construída. Acha que é, acima de tudo, um problema de falta de diálogo, de comunicação? Eu acho que é um problema de maturidade política. Porque, de facto, quer dizer, quem olhar para o panorama político português e para olhar ainda para o discurso da nossa esquerda, que nas últimas eleições houve uma grande machadada, mas mesmo assim, quem olhar para o discurso dos nossos sindicalistas, quer dizer, acho que até 1974, não é? Os ricos que paguem a crise, as empresas devem ser todas, ainda há pouco tempo, não é? Queriam nacionalizar outra vez os bancos e as companhias de seguros. Quer dizer, pode-se dialogar à vontade e eu acho que é muito bom o diálogo, é importante o diálogo, temos que construir pontos e todos juntos é que chegamos lá. E acho com certeza que há interesses dos trabalhadores a defender e que devem ser defendidos. Agora, não pode ficar tudo como de antes. Ou acha que nestes casos... Isso é que não é possível, porque aliás isso trouxe-nos até aqui, não é? A CP perde-nos todos os dias. Nestes casos que estamos a falar, estão a sobrepor-se interesses particulares ao interesse nacional? Não, se chamar em interesses particulares Particulares do setor, enfim, dos trabalhadores em causa? Não tenho, mas faz algum sentido parar os comboios em Portugal na véspera do Natal, na véspera do Ano Novo, para que a administração reconsidere os processos disciplinares que tinha contra trabalhadores e que isto custa, viu-os na televisão, 2,5 milhões de euros, num país na situação em que nós estamos. Mas isto faz algum sentido? Por causa de 200 processos disciplinares, ou o que é? Isto não faz sentido nenhum, quer dizer, ninguém entende uma coisa destas, não é? Como essa greve, estávamos a dizer há pouco, de solidariedade, portos nacionais, como a gente precisa daquilo pão para a boca para exportar. E, portanto, teria que haver, mas eu acho que não há maturidade política para isso, infelizmente, o país tinha que estar todo unido para conseguir vencer esta crise. E eu percebo que não pode ser só a opinião dos partidos maioritários na Assembleia da República, que têm que dialogar e que têm que construir pontos, nomeadamente com o movimento sindical. Mas, quer dizer, tem que haver aqui alguma abertura e algum jogo de cintura, porque senão vai ficar tudo na mesma como eles querem. Não querem mudar nada, não é? Não querem mudar a legislação laboral, não querem mudar isto, não querem mudar aquilo outro. Assim não é possível construir nada.
Acha que os subsídios no setor privado ainda podem ser cortados este ano? Quando diz os subsídios, estamos a falar de... Subsídio de férias e de Natal. Pois, não sei, quer dizer... Não estou a falar do está a falar dos subsídios a nível da remuneração salarial, não é? Exatamente. Não sei, o setor privado é um setor que ajusta automaticamente, não é preciso haver uma legislação, um decreto-lei a dizer agora pagas menos 10% ou mais 10%, quer dizer, o mercado é que dita um bocado isso, porque se não ajustar, estão fora de mercado e desaparecem. Portanto, o setor privado começou a ajustar muito antes destas medidas que atingiram o setor privado e o setor público. Há empresas onde se reduziram salários em 40% ou 50% porque é a única forma de sobreviver. Portanto, eu acho que cada caso será um caso. Há empresas que vão ser dinâmicas e vão continuar a crescer e exportar e até podem ter salários melhores para os seus trabalhadores, e há outras que para sobreviver vão ter que cortar. Mas não vejo que tenha que haver uma regra transversal ao setor privado. Se 2012 for de programas corretivos de austeridade sucessivos, é de admitir uma legislatura mais curta, seja para reforçar a atual maioria ou seja para a substituir? Olha, Deus-me livre. Porque nós não estamos em fase de andar a discutir, quer dizer, as eleições foram em junho. Nem me passa pela cabeça, e acho que não passa pela cabeça de ninguém. Quer dizer, não só as eleições foram em junho, como até as últimas sondagens podiam dizer, bem, olha, houve aqui um descalabro completo. O governo mantém uma taxa de popularidade elevada, não é? O homem endoideceu, os ministros estão cada um para o seu lado, há admissões em massa, quer dizer, nada disso está a acontecer, não é? E, portanto, quer dizer, esse é um cenário, a gente também não pode ser só notícias, mas esse é um cenário que não se coloca de todo em cima da mesa. Não equaciona. Partilha desta opinião? Partilho totalmente, quer dizer, acho que, e se virmos as sondagens, como está a ser, as pessoas estão a perceber que o Governo está a fazer um trabalho de fundo e a taxa de popularidade do Governo e de alguns membros do Governo é até demasiado elevada para as medidas que estão a ser tomadas, o que mostra que a população está a perceber, a maioria da população está a perceber aquilo que lhe está a ser pedido. Portanto, acho que não faz sentido nenhum. Por outro lado, aquilo que sinto é que a oposição também se está a organizar e que para haver... Nem queriam agora ninguém quer aquilo, não é? E tem que haver uma alternativa organizada com propostas concretas de outro caminho e, na realidade, não me parece haver outro caminho. Portanto, o PS assinou também com a Troika, portanto, o que é que eles vão fazer? Tenho feito estas duas perguntas aqui ao longo da semana e não queria deixar de vos fazer também. Quem é que, na sua opinião, vai marcar o ano 2012 e quais as resoluções que tem para o país, ou para o mundo, ou para os dois, para este ano? Olha, quem vai marcar, eu não vou dizer o nome de uma pessoa, mas vou dizer um perfil de uma pessoa, que é o empreendedor. Eu acho que o empreendedor é quem deveria marcar o ano 2012, porque são pessoas que, apesar deste contexto todo que estamos aqui a falar, que é um contexto difícil e de expectativa, vão continuar a ter a coragem de investir, de desenvolver o país, de criar emprego, de aumentar as exportações. Portanto, acho que o empreendedor deveria ser a figura do ano 2012, porque são eles que, no final do dia, vão fazer a diferença. Em relação, digamos, a um desejo em relação a 2012, é, por um lado, que Portugal consiga sair desta situação, que é uma situação difícil e de impasse, e, do ponto de vista mais concreto, que se consiga clarificar o papel do Estado. Ou seja, eu acho que há um trabalho ainda de fundo a fazer no sentido de dizer o que quer do Estado e tomar as consequências práticas disso, para a partir daí libertar mais a sociedade civil, e aqui voltamos ao empreendedor, e dar espaço para aqueles que querem positivamente contribuir para o crescimento do país poderem atuar. Eu adorava ser original, mas eu acho que a primeira ideia é ótima. Eu não tinha pensado nela, confesso. Mas é capaz de ser isso, não é? Quer dizer, nós estamos numa fase muito de pragmatismo. Tenho um amigo meu que diz, fecha os jornais e abre o correio. Quer dizer, com a exceção dos jornais nesse sentido, quer dizer, não se interessem tanto por aquilo que ouvem, pelas notícias e pelos forecasts económicos que se fazem, e vai crescer e vai diminuir e tal, e abre o correio porque daí é que vêm as mais notícias da empresa que faliu, da Carta das Finanças, do imposto que está atrasado e tal. Portanto, nós estamos numa fase que temos de nos concentrar naquilo que é essencial. E, portanto, e do empreendedor, eu só acrescentava mais outra coisa, que era aqui alguma solidariedade, não é? Quer dizer, nós estarmos muito atentos ao que... Não é preciso a nível global, não precisamos ir ao Minho, não precisamos ir... Mas ao que se passa à nossa volta, e se nós conseguirmos construir pequenas redes de apoio,
o problema da austeridade fica muito mais diminuto, não é? E daí é a parte boa que a crise tem. É o vizinho, é o tipo que trabalha lá na empresa e que leva a marmita e que depois a gente compra um micro-ondas e depois aquilo safa-se e o tipo até almoça em casa, é a roupa que tem a mais, é a ajuda que dá ao fim de semana, vais lá pintar a casa e dou-te mais uns copos. Quer dizer, este tipo de atitude de proximidade eu acho que pode resolver muitos problemas. Para terminar, faço-lhe uma pergunta, peço-lhe uma resposta muito breve. Acha que a solidariedade vai ser suficiente para matar a fome em Portugal? Não sei se vai ser suficiente. É necessário, pelo menos? Eu acho que é necessário. Isso acho que é fundamental hoje em dia. Os coisas de solidariedade hoje em dia são, se eles acabarem, as IPs acabarem, não é? Isso seria a verdadeira catástrofe em Portugal. As instituições de solidariedade social hoje em dia garantem a estabilidade social e o rendimento mínimo garantido, digamos assim, não só do que se dá, mas de apoio concreto na vida das pessoas. Isso é fundamental. Muito obrigada, meus senhores, pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Estão encerrados os trabalhos. A última Comissão Executiva desta semana, em que estivemos a analisar os desafios de Portugal neste ano que ainda agora começou. Amanhã não há Comissão Executiva, porque vamos transmitir o primeiro debate quinzenal de 2012 com a presença do Primeiro-Ministro Passos Coelho. Bom dia e até para a semana.